hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico, capítulo 23. Levítico, o terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, faz parte do Pentateuco. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Levanta a mão para que nós possamos te conhecer. Pela segunda. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E depois da pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, vocês são as pessoas mais importantes neste lugar. Sintam abraçados pela comunidade evangélica medicinal. Porque aqui vocês não é só um visitante, vocês já estão inseridos no corpo para adoração. Toda a sua adoração, ela não é para o pregador, ela não é para os pastores desse ministério, não é para os presbitérios e nem para os membros. Ela só vem direto para o trono. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram Levítico capítulo 23, versículo 4. Levítico 23, no versículo 4. Glória a Deus. Nós te louvamos, Espírito Santo. Que disse assim, nós vamos ler o 4 e o 5. E se você quiser deixar a tua Bíblia aberta, a gente vai passear pela Bíblia. Assim como sempre. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Todos podem dizer amém? Parece a palavra. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre escatologia. O que é escatologia? A escatologia trata da doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, sobre a volta de Jesus. Então nós não vamos estar só falando sobre a Páscoa, nós vamos estar aqui falando sobre as 7 festas judaicas. Tá? Porque as 7 festas, embora não esteja diretamente relacionado a nós, mas ela tem sentido histórico, profético e cultural. Geralmente no sentido histórico, ela trata da história de Israel. No sentido cultural, ela trata sobre a cultura de Israel. Porque Israel é uma terra que produz uvas, azeitonas, tamareiras, romãs, cevada, trigo. Então, quando nós olhamos para as colheitas de Israel, elas levam no plano da redenção da humanidade. Essas 7 festas, elas estão diretamente ligadas com o plano da redenção da humanidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas 7 festas. Amém? Só que nós lemos aqui sobre a Páscoa do Senhor. Só que o Senhor ele vai colocar parâmetros para que esta Páscoa ela seja instituída por Moisés. Por quê? Porque o povo está há mais de 400 anos cativo no Egito. E Deus, com sua mão forte, ele vai libertar este povo. E ali ele vai falar para Moisés, em Êxodo 12, como vai ter que ser feito a instituição da primeira Páscoa. Preste atenção. Então Deus vai chegar para Moisés e vai dizer assim: Moisés, você vai separar um cordeiro. Cada família vai separar um cordeiro no dia 10 do mês de Abibe, ou março e abril, que este cordeiro ficará na casa por 4 dias. Ele só vai ser sacrificado no dia 14. E tudo isso é profético. Sabe por quê? É muito fácil sacrificar um cordeiro pegado no pasto. Mas quando você convive com o cordeiro e sacrifica, já é mais difícil. Jesus é o nosso cordeiro que foi crucificado. Mas Deus não queria só derramamento de sangue. Deus queria sacrifício. Pegar um cordeiro no pasto e matar é fácil. Mas conviver com ele e sacrificar seria um sacrifício. É por isso que Jesus é um sacrifício vivo. Aleluia. Aleluia. E na festa da Páscoa, ele vai dizer assim, no versículo 5, Êxodo 12, no versículo 5, ele vai dizer assim, o cordeiro tem que ser sem mácula. Sabe por quê? Porque no sentido profético, já apontava por aquele que deveria de vir, já apontava para Jesus.
Jesus foi o único que pisou nessa terra e não cometeu nenhum pecado. Aleluia. A Bíblia vai dizer que muitas vezes nós achamos que são só os 10 mandamentos que são os mandamentos da lei, mas não. A lei é composta por 613 mandamentos. Os 10 mandamentos é o resumo do decálogo da lei. E Jesus pisou nessa terra e não cometeu nenhum pecado. Aleluia. A Bíblia diz que ele se fez pecado em nosso lugar, mas não cometeu pecado. Porque se ele tivesse cometido pecado, ele não ressuscitaria no terceiro dia. E ele ressuscitou. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que, no versículo 7 de Êxodo 12, que o sangue deverá ser passado aonde? No umbral da porta. Sabe por quê? Porque Deus falou para ele: ó Moisés, aonde houver o sangue, não haverá morte. Eu vou pular por cima. É por isso que Páscoa significa peso, passar por cima da marca. Eu quero aplicar na tua vida. Aquele que tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, ele não morrerá nunca. Sabe por quê? Porque João 11, 25 disse assim: eu mesmo, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O 26 disse assim: ó, e aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Então aquele que está em Jesus não passa pela morte. Sabe por quê? Porque ele tomou o seu lugar. Ele morreu no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Então a Páscoa, ela significa o quê? Livramento. Por quê? Porque na casa que tinha o sangue, o anjo da morte passou por cima, não matou os primogênitos. Então Páscoa significa livramento. Aquele que ainda não tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, ele ainda é escravo. Sabe por quê? Porque João 8,32 disse assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. João 8,36 disse assim, ó: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só quem já foi livre por Jesus pode dar glória e exaltar o nome dele. Aleluia. Aplauda pelo Filho. Aleluia. Mas tem algumas verdades sobre o Páscoa. Porque o mundo prega o símbolo da Páscoa, o coelho. Mas o símbolo da Páscoa é o cordeiro. Aleluia. O mundo prega que a marca da Páscoa é o chocolate. Mas a Bíblia diz que a marca da Páscoa é o sangue de Jesus. Aleluia. E ali ele vai dizer: vocês vão comer desse cordeiro com ervas amargas. Sabe para quê? Porque o sofrimento de Jesus no Calvário foi amargo. Isso também aponta para aquele que não tem Cristo na sua vida. A vida é amarga. Sabe por quê? Eu já passei por isso. Aleluia. Aquele que não tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, a vida é amarga. E qual que é a segunda festa? A festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos, ela seria dada consecutivamente, já em cima da festa da Páscoa. No segundo dia, era a festa dos pães ázimos. 7 dias eles iam comer pão sem fermento. Isso aponta, sabe para quê? Para a separação de um povo. Um povo que seria separado, um povo sem mistura, um povo que vive na terra, mas com os costumes do céu. Estou falando da igreja do Senhor. A igreja que foi separada, a igreja que foi pelo Senhor preparada para morar na eternidade com Ele. Aleluia. 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 Então, os pães ázimos também apontam para Jesus, porque Jesus é o pão sem fermento, o pão que desceu do céu. Ele mesmo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer do meu corpo não morrerá. Aleluia. Então Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Só que para fazer pão tem que moer o trigo. É por isso que Isaías 53, versículo 5 vai dizer assim, ó: ele foi ferido pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Então Jesus é o pão sem fermento que foi moído.
Então todas as festas de Israel, elas estão diretamente relacionadas com as colheitas. Só que até os pães asmos ainda não tinha colheita, sabe por quê? Porque ainda não tinha se entrado na terra prometida, e as primícias não tinham sido apresentadas ao Senhor. Aleluia. Então, qual que é a terceira festa? A festa das primícias. O pastor até acabou de falar disso, das primícias. Tá? Como se dava a festa das primícias? Quando o povo adentrou a terra de Canaã, ali o sacerdote tomava um feixe de cevada, se levava diante do altar, movia para santificar toda a colheita. Então toda a colheita se tornava santa. Por quê? Porque a primícia foi apresentada ao altar. Hebreus 12. Não foi por sangue de touros, nem sangue de bode, mas é por seu próprio sangue. Ele adentrou nos tabernáculos celestiais, nos efetuando uma eterna redenção. É por isso que o salmista no Salmo 24, versículo 9, vai dizer assim, ó: levantai, ó porta, as vossas cabeças, ó moradas eternas, que vai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O anjo pergunta. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Só que Paulo vai dizer ainda mais. Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ele vai dizer assim: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e na semelhança de homem foi obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, pelo nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então Jesus é rei, não é só no céu, é na terra e embaixo da terra. Aleluia. Todas as hostes celestiais se curvam a Ele, todos os homens se curvam a Ele, todos os demônios se curvam a Ele, porque quando Ele ressuscitou, Ele desceu ao inferno e tomou a chave. Se Ele tem a chave, é Ele que domina, é Ele que governa, é Ele que reina. Muitas vezes você pode até achar: olha, a minha vida está muito complicada, a minha vida não estou conseguindo colocar o que eu preciso no eixo, mas tenha certeza, nada fugiu do controle dele. Tudo está na mão do Senhor, tudo está na mão de Jesus. Aleluia, aleluia. Então na festa das primícias se começa a primeira colheita. É por isso que quando Jesus ressuscita, o sacerdote não movia o feixe. É por isso que quando Jesus ressuscita, muitos foram vistos andando pela cidade. Sabe por quê? Porque Jesus foi a primícia do sacrifício perfeito, e muitos ressuscitaram com Ele. A Bíblia vai dizer que muitos santos que dormiam ressuscitou com Ele. Aleluia, aleluia. Só que na festa da colheita, Jesus vai contar uma parábola que ela também está ligada à festa da colheita. Ele vai dizer assim: olha, o semeador saiu a semear, mas dormindo eles à noite, veio o inimigo e semeou também no meio do joio. E ali aqueles trabalhadores ali do campo diziam para o seu Senhor: Senhor, você quer que nós arranquemos o joio? Ele disse: não, deixa crescer junto. Na colheita nós separamos o trigo do joio. Eu entendo que ele louvo a Deus pela sua vida, porque aqui só tem trigo que ele separado no Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, por que esse contexto tem a ver com a parábola do trigo e do joio? Porque na época das festas de colheitas, de primícias, de Pentecostes, tinha muito vento em Israel. Então, às vezes tem gente que já dizia que porque às vezes se arrancar o trigo, o joio, arranca também o trigo, porque a raiz do joio ela está grudada com o trigo. É por isso que vai crescer junto. E quando vem os ventos, olha como é fácil saber que é trigo e qual é joio. Quando vem os ventos, o joio tem a cana dura, o joio não se solta. Espírito.
O trigo está adorando. O trigo está louvando. Porque todo ser que respira, louva o Senhor. Mas o joio muitas vezes não. É tempo de mudança. Nós estamos chegando nos últimos dias. Nós vamos estar vendo nessa ministração o quão perto nós estamos da volta de Jesus. O quão perto nós estamos na volta de Jesus. Aleluia. Qual que é a quarta festa? A quarta festa é chamada festa de Pentecostes. O que é a festa de Pentecostes? A festa de Pentecostes é chamada Pentecostes porque significa quinquagésimo, também conhecido como festa das semanas. Se contava 7 semanas após o terceiro dia da Páscoa, e ali se celebrava o Pentecostes. É por isso que quando o povo sai do Egito, ele chega no Monte Sinai, 50 dias. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no Sinai, Deus desce para falar com o seu povo pela primeira vez. Ali o monte tremia, saiu a fumaça, fumegava. E ali naquele dia morreu 3.000 pessoas. Por quê? Porque foi no Sinai que Moisés recebeu as tábuas da lei. Então no primeiro Pentecostes, 3.000 almas morreram no primeiro Pentecostes. Mas isso apontava, isso é profético. Isso apontava para um tempo que havia de vir. Por quê? Jesus morre. Quantos dias ele passa na terra? 40 dias. Jesus fala para os seus discípulos assim, vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos vão. Só que muitos que estavam naquele lugar desistiram. Só 120. A proposta é para ser toda. Entendeu? Então é o seguinte, é tempo de estar firmes na promessa, que a promessa ainda está de pé. Então chegou ali no cenáculo, tinha aproximadamente 120 pessoas. E a Bíblia vai dizer em Atos 2, 10 dias depois da ressurreição, 50 dias, o Pentecostes do Espírito, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, que veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas repartidas sobre eles línguas como que de fogo. Aleluia. E cada um falava em outras línguas conforme o Espírito lhe permitia que falasse. Então o Pentecostes que nós estamos vivendo, o Pentecostes profético, é o Pentecostes do Espírito. É o Pentecostes. Você sabe por que você crê em Jesus? Porque o Espírito te move. Que Paulo vai dizer, sem o Espírito ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que está conosco todos os dias. Ele é aquele que na hora das nossas aflições, das nossas tristezas, Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então, eu tenho uma palavra do céu para você. Não esqueçais o Espírito no qual fostes selados para o dia da redenção. Porque só quem tem o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, lhe ressuscitará no último dia, diz a palavra. Glória! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Então, o novo Pentecostes é o Espírito capacitando a igreja na colheita. Por quê? A colheita continua. A colheita, ela começou nas primícias, o fruto está sendo guardado no celeiro. No mundo espiritual também é assim. Muitos salvos estão sendo levados ao céu, ao paraíso. Aleluia. Qual que é a quinta festa? A quinta festa é chamada festa das trombetas. A festa das trombetas é um chofar. Chofar é um chifre de carneiro. O qual, quando o sacerdote tocava, a colheita parava e todos iam para Jerusalém adorar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Diz assim: olha, é profético. Quando ele tocava lá, o mesmo Senhor descerá do céu
com a Maria, com a voz de arcanjo, Aleluia! com a de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados junto com eles nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Só quem aguarda a vinda dele nas nuvens, com milhares de anjos e glória, glorifique e exalte o nome dele. Aleluia! 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 Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Mas entenda, queridos, quanto perto nós estamos da volta de Jesus, quanto perto nós estamos de ouvir a trombeta tocar. Só que tem um problema. Muitos naquela época continuavam no campo porque não ouviam o tocar da trombeta. Sobremesa espiritual. Precisamos abrir os ouvidos, abrir os olhos. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia. Nós temos que estar preparados para o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, a Bíblia dirá que ele virá como um ladrão, não para a sua igreja. Sabe por quê? Porque para a igreja tem as profecias. Aleluia. Aleluia. Então entendam que a festa da Páscoa, ela já se cumpriu. Ela começou lá no Egito. A festa dos pães ázimos, que é a segunda festa, também já se cumpriu. A igreja foi separada. Jesus é o pão sem fermento. A terceira festa, que é a festa das primícias, também já se cumpriu. Jesus foi apresentado nos tabernáculos celestiais. A quarta festa, que é a festa de Pentecostes, também já se cumpriu, porque o Espírito Santo já desceu sobre a sua igreja. Então agora nós estamos na penúltima festa, na antepenúltima festa, e Jesus vai voltar. Entendam que muitos historiadores, eles separam os tempos em 7 dispensações. E só para a gente pegar com esse texto, entender que Jesus está próximo, nós vamos ver as 7 dispensações. Qual é as 7 dispensações? A primeira dispensação é chamada dispensação da inocência. A dispensação da inocência, ela vai desde quando Deus cria Adão, coloca no Éden e tem um relacionamento com ele e ele peca. Ali se fecha a dispensação da inocência e começa a dispensação da consciência. A dispensação da consciência, ela vai desde que Adão peca no Éden até Noé descer da arca. Quando Noé desce da arca, entra a terceira dispensação. Essa terceira dispensação é chamada de governo humano. O governo humano, ela vai até Abraão sair da terra de Ur dos Caldeus. Aí começa a dispensação patriarcal. A dispensação patriarcal, ela passa pelo cativeiro do Egito, pegando as 12 tribos de Israel, passa por Abraão, Isaac, José e Jacó, e ela vai até o Sinai, aonde Moisés recebe as tábuas da lei. Aí a quinta dispensação. Qual que é a sexta dispensação? É essa dispensação que nós estamos vivendo. É a dispensação da promessa, a dispensação da graça. Essa é a dispensação da graça. Então todas as outras já se cumpriram. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Aleluia. 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 Qual que é a outra festa? A sexta festa, chamada festa da expiação. A festa de expiação, chamada também de festa de Yom Kippur. A festa de Yom Kippur é chamada de dia do perdão, onde todo Israel se pranteava, ninguém poderia se alegrar, era dia de arrependimento, onde todo mundo se reunia, ali tinha sacrifício, ali tinha arrependimento. Mas entenda, qual é o significado da expiação? Embora seja naquela época, mas era profético. O significado é cumprir uma pena compensatória. Então, preste atenção aqui, que isso é muito importante. Quando nós entendermos isso, nós vamos passar a valorizar mais o sangue de Jesus, o sacrifício vertido na cruz. Aleluia. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. E o 3,23 vai dizer que todos pecaram. Então, se todos pecaram,
Deus é um Deus justo. O que Ele tinha que fazer comigo e com você? Ele tinha que nos matar. Você sabe por quê? Porque Ele é justo e porque Ele é santo. Mas vamos entender algo aqui. Quando a justiça de Deus clama, Ele tem que morrer. Existe um atributo nele chamado bondade. A bondade diz: não, dá mais um pouco, velho. Dá mais um pouco. A santidade de Deus disse assim: ele tem que morrer. Ela tem que morrer porque pecou. Mas a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. A misericórdia que se revela a toda manhã. Fala: não, tenha mais paciência com ele, até que se manifesta aquilo que ele é em essência. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, parte B, porque Deus dá. E quando Deus que é amor se manifesta, Paulo escrevendo nos Romanos, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, como a expiação é um sacrifício substitutivo, Ele assumiu o meu e o seu lugar. Glória a Deus. Aquilo que era para mim e para você, Ele é o Cordeiro substituto. Ele é o Cordeiro que veio e pagou todo o preço. Ele é o Cordeiro imaculado. Então, quando eu passo a entender isso, que eu estava condenado a um lago de fogo, que você estava condenado a um lago de fogo, nós não pecamos contra o Espírito Santo. É tempo de renúncia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, mas se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de renúncia. É tempo de entendermos que nós somos chamados para uma maravilhosa luz. É tempo de entendermos que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor, que nós somos aqui nesta terra, agente do reino. Aleluia. Agente do reino. E muitas das vezes você vê um agente que ele é secreto, mas é de um estado. Você é agente do reino dos céus. E agente do reino dos céus leva a mensagem do reino dos céus, não só nas suas palavras, mas nas suas ações. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós já caminhamos para o final. É a última festa. Se o louvor quiser se posicionar, por favor, fique à vontade. É a última festa. É chamada Festa dos Tabernáculos. O que é a Festa dos Tabernáculos? A Festa dos Tabernáculos, um judeu, mesmo sendo rico, ele pode ser milionário. Ele vai passar 7 dias morando em cabanas. Sabe por quê? Para lembrar o tempo da peregrinação, o tempo que ele andou no deserto, o tempo que ele foi peregrino e Deus ali supriu todas as coisas. A água saía da rocha, codornizes. Quando tinha calor, a nuvem supria. No frio de 60 graus, o fogo do Espírito os esquentava. Isso tem um sentido profético. Porque 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim: amados, exorto como peregrinos e forasteiros que sois. Peregrinos e forasteiros. Peregrino é aquele que anda numa terra que não é sua. Forasteiro, aquele que é de fora. Se tem alguém aqui que não é dessa terra, mas que é da Jerusalém celestial, exalta o nome do Senhor. Essa festa é a festa do encontro, onde Apocalipse capítulo 21, versículo 4 vai dizer assim: ele enxugará dos olhos toda lágrima, não vai existir tristeza, nem dor, nem morte. Sabe por quê? Porque as coisas antigas, coisas velhas passaram. Então, aguenta mais um pouquinho, porque eu tenho a palavra do céu para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz assim: eis que veio sem demora, guarda que tens, para ninguém tome a tua coroa. Aplauda o Senhor.
em nome de Jesus.